Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje é uma listinha com romances deliciosos, que são romances de época, e aqueles romances de época pra dar risada. Se você gosta dos livros da série Bridgerton, se você gostou também de assistir a série, vem que esse vídeo é pra você. Esse vídeo falando, vai deixando sua curtida aqui, que é uma forma muito importante de ajudar meu trabalho, então obrigada por isso. Já vai comentando, você gosta de ler romances de época, você prefere mais os contemporâneos, qual que é seu gosto? Vamos conversar. E o primeiro livro que eu vou indicar aqui pra vocês não poderia ser outro, que foi o livro que me inspirou a criar essa lista, que é o Wild Hill, da M.F.G. Ramos. Um dos últimos romances de época que eu li e, gente, eu dava risada alto em várias passagens, porque foi uma leitura deliciosa e muito divertida. E tem também vídeo resenha já aqui no canal, se você ainda não assistiu e quiser saber a história com mais detalhes. Mas ele é um livro que foi inspirado em Edenbrooke, que eu ainda não li, mas fiquei curiosa porque eu gostei muito desse daqui. E ele traz a história da Julianne, que ela tá indo pra propriedade Wild Hill pra conhecer o futuro noivo dela. E ela tá acompanhada da irmã gêmea dela. E quando a Julianne acorda no dia seguinte, ela descobre que a bonita da irmã dela desapareceu. Ela fugiu com um cara misterioso, só deixou um bilhetinho ali avisando o que ela fez. E a Julianne fica extremamente preocupada, porque ela precisa não só descobrir onde a irmã dela está, mas fazer isso antes que alguém descubra e a reputação dela e da irmã vá pras cucuias. E a Julianne é uma personagem que cativa demais a gente. Ela é aquela protagonista que ela é muito astuta, então ela tá sempre ali, ó, esperta pros acontecimentos. Ela tem um jogo de cintura muito grande, os diálogos que estão presentes aqui são muito espirituosos. E é óbvio que o romance que vai nascer também é daqueles romances que cativam. Um dos pontos que eu mais gostei é porque de fato se estabelece um vínculo muito forte entre ela e o interesse romântico dela. Os conflitos que eles vão viver são conflitos externos a eles, são problemas que não têm a ver com as intenções de cada um, então a gente não tem muito aquele joguinho emocional entre os dois. Lá pro final também o livro é cheio de reviravoltas, o que faz também a leitura ficar ainda mais ágil. E eu gostei muito como a Marília trouxe tudo isso em meio à ambientação que ela faz muito bem, trazendo pontos históricos relevantes pro enredo, ao mesmo tempo em que ela não perde também a liberdade criativa dela. Também não poderia faltar nesta lista uma das grandes rainhas dos romances de época, se não ela, Julia Quinn. E eu escolhi aqui pra representar Uma Noiva Rebelde, que é o último livro da série dos Rokesbys, que é uma série que eu gosto demais. Se você gosta de Os Bridgertons, essa série é extremamente recomendada por vários motivos. Primeiro porque é um estilo muito similar à série dos Bridgertons, em que a gente vai ter também cada um dos livros contando a história de um irmão diferente. A gente tem aquele mesmo tom divertido da série dos Bridgertons. E porque a gente tá falando de uma geração anterior aos Bridgertons que a gente já conhece. E eu escolhi justamente esse livro porque aqui a gente finalmente tem uma aparição dos protagonistas Bridgertons dos primeiros livros, Anthony, Benedict e Colin, ainda crianças, gente. Então aqui a gente já tem Violet e Edmund casados, eles aparecem também no livro, e isso foi delicioso, porque, né, sendo fã dos outros livros, é muito gostoso ver essa conexão aqui. Mas, né, saindo dessa conexão com Bridgerton, a história em si também cativa a gente demais. Ela vai trazer um romance entre melhores amigos de infância. O Nicholas, ele é estudante de medicina e ele volta pra casa dele, chamado pelo pai, que vai pedir pra que ele se case, então, com a Georgina, que é a melhor amiga dele de infância, pra que ela não fique mal falada, porque ela tá envolvida aí num escândalo. E eu gostei muito, tanto por causa dessa coisa do romance entre melhores amigos, pelos diálogos entre eles serem ótimos, que é uma das características pra mim mais forte aí dos livros da Julia Quinn. Os diálogos são sempre muito espirituosos, por a gente ter esse âmbito da medicina, então esse olhar, né, da ciência se desenvolvendo e falando um pouco de tratamentos ali da época. Então tudo isso deixou a leitura também mais interessante e ainda mais gostosa, como a gente tá habituado a encontrar nos livros da Julia Quinn. E aí, falou em Julia Quinn, a gente fala também em Eloisa James, porque as duas autoras, pra quem não sabe, são, ó, muito amigas. E o meu livro favorito da Eloisa James da série Contos de Fadas é Quando a Bela Domou a Fera, que na verdade eu quase não indiquei aqui no vídeo, porque ele ficou um tempo esgotado, a editora não tava reimprimindo ele, mas agora eu fui procurar e eu encontrei na Amazon, então, gente, aproveita pra garantir. Vale dizer que cada livro dessa série pode ser lido de maneira independente e eles vão trazer diferentes releituras de Contos de Fadas. Eu gosto demais desse livro, tanto porque ele é uma releitura de Amélia
a fera, quanto porque a escrita da Eloisa James é extremamente envolvente. E aqui, gente, o protagonista, além de tudo, é inspirado no House, da série de TV. Também é um protagonista extremamente icônico, marcante. Enfim, eu me encantei pela paixão entre o casal, amei a dinâmica entre eles, eu amei a escrita muito gostosa que a Eloisa James proporcionou. E é um livro também que eu sempre recomendo pra vocês, embora eu já tenha lido há muitos anos. De uma autora que eu fui ler pela primeira vez no ano passado, a Tessa Dare, Diga Sim ao Marquês. É o segundo livro dessa série, desse livro que eu tô indicando, eu esqueci o nome da série, mas é Castles Ever After, talvez. E que na verdade eu me confundi, porque eu achei que esse era o primeiro livro, depois eu fui ver que era o segundo, mas enfim, não teve problema, porque também são livros que você pode ler de maneira separada. E eu adorei também a escrita da Tessa Dare, porque ela também tem uma escrita muito divertida. E a história aqui é que a protagonista, ela já tá noiva, né, de um duque há vários anos, e ela quer meio que tocar a vida dela, porque o duque não tá dando muitos sinais de que eles de fato vão casar, a vida dela tá meio ali parada. Então ela vai até o irmão desse duque pra pedir que ele assine pelo irmão, né, a renúncia do noivado deles, pra que, enfim, ela esteja livre. O irmão dele é lutador, ele vive uma vida totalmente diferente da do irmão. O irmão incumbiu ele da função, né, de cuidar da noiva na ausência dele. Então ele não pode, de maneira alguma, permitir que essa separação aconteça. Então ele faz um trato com ela. Ele tem uma semana pra fazer com que ela se interesse pelo casamento. Se ela não desistir da ideia do noivado nesse meio tempo, então ele vai assinar e ela vai ficar livre. Eu gostei muito da ambientação da história, eu gostei muito da construção em si do mocinho, eu gostei muito também da dinâmica dele com ela e principalmente eu gostei muito do humor presente na narrativa, então eu também pretendo ler outros livros da Tessa Dare. Outro romance de época que eu sempre recomendo pra vocês é o Indomável Sofia, da Georgette Heyer. Aqui a Sofia, ela é enviada pra casa dos tios quando o pai dela precisa cumprir um compromisso no Brasil e ele pede pra irmã, que é a tia da Sofia, encontrar um pretendente pra ela. E aí todo mundo se surpreende quando a Sofia chega, porque ela tinha sido descrita como uma jovem discreta e tal, só que ela é muito alegre, ela é muito impulsiva, ela é daquelas que já chega chegando, e quando ela chega, ela vai afetar toda a dinâmica da casa, ela vai se meter na vida ali de todo mundo, e todo mundo vai se encantar por ela, menos o primo dela. É aquele primo que é mais quietão, que é mais na dele, sabe? É um livro também muito divertido, a escrita da Georgette Heyer é deliciosa, e vale dizer, esse aqui é um livro publicado lá na década de 1950, então a autora, ela pertence a uma geração diferente de, por exemplo, Julia Quinn, Eloisa James. Esse aqui é um romance de época que ele é muito mais ao estilo Jane Austen, né? Então é aquele livro que ele não vai ter descrições de paixões arrebatadoras ou de cenas eróticas, como é tão comum a gente encontrar nos romances de época hoje em dia. Dessa lista que eu tô indicando, o Wild Hill também não tem cenas eróticas. Então pra quem procura, né, livros que vão mais nessa linha, fica aí a dica. Voltando aqui pro cenário nacional, mas trazendo um livro que nesse caso tem cenas eróticas, Um Acordo de Cavalheiros, da Lucy Vargas, também é um livro delicioso. Aqui a protagonista, ela faz de tudo pra manter a reputação dela impecável. E o livro já começa com ela acordando na cama do conde, que é um dos mais libertinos ali da sociedade e que propõe um acordo pra ela, pra que eles sejam amantes em segredo. E ela já tem também vários segredos ali, ela tem todo um passado misterioso. E essa também é uma das características muito legais do livro, né? Pode ele ter suas pitadas de mistério, tudo isso mesclado ao humor, então também é um livro bem divertido, que tem as cenas eróticas, as cenas sensuais, e ele é um livro que ele traz muito, né, a questão desse empoderamento da protagonista. Eu acho que aqui também vale essa observação que, em geral, nos livros que eu tô trazendo nessa lista, eles trazem essas características das protagonistas, né, de personagens que estão à frente na sua época, elas têm muito essa personalidade, né, do falar, do expressar as próprias opiniões e personalidades, que a gente sabe não corresponde ao que de fato acontecia naquela época. Mas estamos falando de romances de época. O intuito desses livros, né, não é trazer esse retrato fiel. Faz parte da leitura a gente ter essas caracterizações das protagonistas. E vamos falar, cumpre muito bem o papel, porque deixam as leituras sempre muito gostosas de serem feitas. A gente consegue se conectar muito fortemente com essas personagens. E aí, por fim, eu vou trazer um livro que ele também está fora de edição, mas aqui não é porque eu quero falar do livro e deixar vocês com vontade dele, mas é porque a gente tem outros livros dessa autora publicados já no Brasil que estão em edição, só que eu não li esses outros livros, então eu vou falar das minhas impressões desse, para que vocês saibam mais ou menos qual é o estilo da autora e poder ler os outros. Eu quero ler os outros livros dela também, é que até hoje eu não consegui fazer isso ainda. Mas no caso é o Muito Mais Que Uma Princesa, da Laura Lee Gurke, que foi um livro que eu amei quando eu li. A protagonista, ela é filha ilegítima de um príncipe com uma cortesã, e ela vive
inclusive dando problema pro pai dela. Então ele manda um diplomata pra tentar encontrar um noivo pra ela que ela não crie mais escândalos e arranje mais problemas pro pai. E o diplomata é o oposto dela. Ela é toda calorosa, ela é daquelas pessoas que super fala, tem uma personalidade super expansiva, e ele é tudo quieto, ele é todo na dele, todo sério. Então ele também é um livro muito divertido por esses aspectos, pela construção dos personagens. É um livro muito envolvente, que eu gostei demais do romance. Tanto que desde que os outros livros da Laura Lee Gurk saíram pela editora Harlequin, eu quero ler. É só que é difícil a gente conseguir ler tudo que a gente quer nessa vida, gente. E aí, que outros romances de época divertidos assim vocês também recomendam? Deixem aqui nos comentários, que é sempre bom a gente trocar indicações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixem a curtida de vocês, porque isso ajuda muito no meu trabalho. E pra quem tá chegando por aqui agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já sabe, né? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Me acompanha também nas demais redes sociais. Por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.